Se inscreva no canal Evangelista Edvaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. O Mistério dos Quatro Anjos da Espiritualidade por Moses Luziku. Bem-vindo, amado. Eu tive uma visão, o arrebatamento da igreja, e vi muitas pessoas vestidas de branco ao meu redor. O anjo me revelou que essas inúmeras pessoas de todo o mundo eram pessoas que deveriam ascender graças ao meu ministério. No entanto, essas pessoas só subiram a uma altitude de 2 metros e caíram para trás e ficaram para trás. Fiquei intrigado. Eu me perguntei por que todas essas pessoas foram deixadas para trás. Eu disse em meu coração, eu preguei a mensagem do fim dos tempos e as sãs doutrinas para todas essas pessoas. Eu estava arrependido porque apenas algumas pessoas estavam subindo em direção às alturas. O anjo do Senhor disse, essas inúmeras pessoas que você viu reunidas ao seu redor em vestes brancas são pessoas que deveriam se levantar graças à sua mensagem. Eles conseguiram subir acima do solo a uma altitude de 2 metros e 50 centímetros. Eles não poderiam ir mais longe. Eles não conseguem subir ao céu. E eles ficaram por 3 motivos. Essas pessoas estavam na igreja mas não se consagraram totalmente. Eles falharam em viver em uma aliança total com o Senhor. Ele continuou a falar e disse, a terceira categoria de fiéis que vieram para a igreja, apesar de tudo, não aproveitaram a oportunidade para desenvolver a sua espiritualidade. Como o arrebatamento é feito no espírito, o crente que tem uma espiritualidade fraca não poderia ser sugado. Quando o anjo do Senhor falou sobre espiritualidade, eu não sabia o que ele queria dizer. Enquanto ele me explicava, vi os fiéis que perderam o arrebatamento em processo de perda de altitude até chegarem ao solo. Após essa experiência do arrebatamento, o Senhor enviou seu anjo para me explicar como desenvolver a espiritualidade da igreja para que eles possam ascender no arrebatamento. Chorei ao perceber que, apesar do meu ministério messiânico e da sã doutrina, a grande maioria das pessoas do meu ministério foram deixadas para trás. Como resultado, 4 anjos brilhantes apareceram para mim. E cada um deles me deu um princípio de espiritualidade, como me tornar espiritual, como ter uma espiritualidade elevada para ser arrebatado no arrebatamento ao som da trombeta. Vou explicar literalmente o que eles me revelaram. Naquele dia, estávamos em uma reunião de oração com irmãos e irmãs, quando de repente percebi que entre nós havia 4 anjos brilhantes. Eles estavam vestidos com roupas do mais puro branco. Vi que eles não tocavam o chão porque estavam suspensos no espaço. Esses anjos eram muito eloquentes quando falavam. Escrevi aqui tudo o que eles me contaram para transmitir literalmente a revelação deles sobre a espiritualidade que precisamos para o arrebatamento. Havia 4 anjos em nossa igreja naquele dia. E cada um desses anjos me revelou uma revelação específica sobre a espiritualidade dos filhos de Deus. Quero que vocês, povo de Deus, me sigam com cuidado. Isto é o que o primeiro anjo me disse. Lerei para transmitir fielmente a sua mensagem. O primeiro anjo me disse, você ouviu falar que havia pessoas aparecendo no Antigo Testamento. Essas pessoas não eram humanas, eram anjos em forma física. Desde o dia em que o Todo-Poderoso decidiu fazer de nós o que somos, Ele nos deu uma forma para que possamos entrar furtivamente na humanidade para nos comunicarmos com os humanos, pois a nossa especificidade é trabalhar com os humanos. Somos seus companheiros no serviço do Senhor mais próximo. Apesar disso, estivemos muito longe de você. Mas no começo não foi assim. A realidade espiritual para a qual o Todo-Poderoso resolveu nos dar esta forma é para que você possa ter uma representação nossa. A espiritualidade é muitas vezes quando a gente vem falar com você em sonho, e quando a gente vem, a maioria das pessoas pensa que estava sonhando, sem perceber que está em contato conosco. As pessoas que falam com você em sonho somos nós. O Senhor disponibilizou essa dispensação para trazer coisas espirituais à sua percepção. O que você pensa sobre a espiritualidade? Vamos explicar-lhe os princípios que o vão surpreender. Muitos que perderam o arrebatamento na última experiência por não terem compreendido este princípio. Quando um espiritual toma forma é por causa da encarnação. O anjo me disse, quando os homens projetam máquinas, esses aparelhos podem parecer uns com os outros, mas tornam-se diferentes quando você adiciona novas capacidades que lhes conferem novas funcionalidades além do design original. Este é o mesmo princípio da espiritualidade. Espiritualidade é carisma. É um pouco paradoxal. A espiritualidade começa nos corpos da humanidade.
Quando o ser humano entende que deve desenvolver a sacralidade na qual seu corpo será separado, é nesse momento que começa a espiritualidade. No momento em que você decide separar seu corpo para a consagração, a espiritualidade começa e você se torna espiritual. Essa dedicação, santidade e consagração impactarão o corpo que transmitirá a mensagem ao homem interior. Como resultado, a faculdade espiritual do seu corpo começará a funcionar. Considere seu corpo como ponto de partida. Seu corpo, quando separado, dedicado e consagrado, torna-se o iniciador da espiritualidade. Mas os humanos inverteram esse princípio e esperam que a espiritualidade aconteça em seu corpo, ignorando o fato de que é o seu corpo que produz a espiritualidade. É quando um homem se diferencia na consagração, na dedicação e na devoção que gera a espiritualidade. O pré-requisito é quando você oferece seu corpo em sacrifício ao Senhor, conforme está escrito na lei. Para o apóstolo Paulo, seu irmão lhe contou este mistério, mas ninguém entendeu sua linguagem. Rogo-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. Romanos 12:1. Observe que quando você oferece o membro do seu corpo em sacrifício vivo, você está prestando um culto ao Senhor. Isso se chama culto ao corpo, que é o culto de oferecer-se ao Senhor no altar. É o culto da oferenda do corpo. É quando você presta ao Senhor esse culto de oferecer seu corpo e se consagrar que a faculdade do ser espiritual será ativada e você se tornará espiritual. Sempre que você crucifica, sempre que mortifica e disciplina seu corpo no altar do sacrifício e da abnegação, seus sentidos e faculdades espirituais serão despertados. Este é o princípio da espiritualidade. Os homens foram longe para buscar coisas elevadas e elevadas, mas tudo começa com o seu corpo que deve ser separado. Deve ser sacrificado e consagrado com piedade e devoção. Espiritualidade é quando o seu corpo se torna o templo do Todo-Poderoso. Entenda que a sua espiritualidade é antes de tudo o corpo que deve ser abatido no altar. Para o corpo, uma vez consagrado e separado, você nos atrai, os anjos da espiritualidade, e nós trabalhamos com você. No entanto, quando a intensidade da sua sacralidade, devoção e consagração diminui, trabalhamos de fora. Sua devoção e piedade diárias nos dão a possibilidade de trabalhar em você e de usá-lo. Quando você nega os desejos do seu corpo de se santificar na oração, na leitura da Bíblia e na meditação, nós viemos e o animamos e desenvolvemos a faculdade do seu homem interior. Trabalhamos apenas na faculdade humana para desenvolvê-la. Esse é o nosso domínio de operação. Trabalhamos na sua inteligência para aprimorá-la. No entanto, estamos desempregados há milhares de anos, devido à forma como usamos o nosso corpo. Quando membros do seu corpo estão manchados pelo pecado, não podemos operar. O anjo começou a falar sobre o rezo dos bebês neste momento. Eles dão a explicação do rezo dos bebês. O anjo disse: estamos por trás do rezo dos bebês. Eles são inocentes, não viram nem ouviram nada. Somos nós que nos comunicamos com eles, dizendo-lhes para crescerem rápido para que possamos orientá-los. Mas quanto mais a criança cresce, mais ela se volta para o mal e nosso desemprego continua até o dia do batismo, quando eles se comprometem com o Senhor e nós assumimos seus corpos santificados pela água do batismo, pois eles renascem e se tornam sagrados novamente através do novo nascimento. E quando entramos, ativamos a função do seu espírito. Os filhos de Deus têm funções espirituais e espiritualidade. Fazemos com que suas funções sejam ativadas e aprimoradas para se comunicarem com o mundo celestial. É aí que a sua espiritualidade se torna mais elevada, mais profunda e mais forte. Atuamos na função de espiritualidade. Recebemos instruções para entrar em sua vida e usar sua função. E quando entramos, olhamos para o seu coração, que é a sua capacidade, a sua fala, o seu cérebro e o seu intelecto. É por isso que assumimos a forma humana. É o testemunho da sua função. Trabalhamos com homens e nosso propósito é aperfeiçoar a funcionalidade masculina. Os filhos de Deus têm funções que eles ignoram, e chegou a hora, em nome desta dispensação, de vocês descobrirem suas funções para cumprir seus objetivos. Além disso, os homens têm 5 sentidos. Porém, sem a obra que o Senhor nos enviou, os sentidos do seu órgão permanecerão naturais. A consagração, a sacralidade e a dedicação nos permitem aguçar sua funcionalidade para que vocês entendam as coisas de maneira diferente para que possam ser melhores servidores. Quando você pratica o culto da oferta do seu corpo e quando você se consagra e sacrifica o seu corpo,
Sua função espiritual é ativada e seus sentidos ficam aguçados e você não precisa de outro sacrifício para elevar sua espiritualidade. Pois o seu corpo é o sacrifício a ser oferecido para ativar a funcionalidade espiritual do seu corpo. É por isso que dissemos que a espiritualidade é o seu corpo, que é a oferta disponível para abate e imolação. Este é o segredo. Esta foi a mensagem do primeiro anjo que se baseava no culto de oferta e abate do corpo e na dedicação e devoção para ativar a função do crente e aguçar os nossos sentidos. Irmão, meu entendimento desta revelação angélica é que sacrificar o corpo significa que você está no mundo, mas vive um estilo de vida sacerdotal oposto e segregado do sistema mundial como nazireu. Você está no mundo, mas as coisas do mundo não têm interesse nem atração para você. Você dá as costas ao mundo e ao seu prazer e entretenimento para esperar no Senhor. Isto é o que queremos dizer com ser separado. Retirar-se deste mundo. Este é o sacrifício pela excelência. Nesta primeira parte os anjos estão reivindicando, exigindo e pedindo que nossos corpos sejam sacrificados e consagrados para que trabalhem em nós. Sempre que o reino dos sacerdotes contamina os seus corpos com o pecado, eles impedem os anjos da espiritualidade de aguçar a função do homem interior e dos órgãos dos seus 5 sentidos. Graças à consagração e à oferta do corpo, os 5 sentidos dos filhos de Deus, incluindo a inteligência e a fala, ficam aguçados e tornam-se capazes de ver e ouvir além do limite. Quando o anjo aguçou a sua visão, o anjo provoca a ativação do dom da visão espiritual. Mas a mancha e a contaminação do corpo e o pecado derrubam a espiritualidade dos filhos de Deus e nos tornamos carnais. Os cristãos caem em pecado quando deixam de manter a sua devoção e o seu dever, quando se esquecem de quem são e pensam que são como os do mundo. Como somos separados, não podemos agir como todos. O anjo disse: muitos foram deixados para trás porque têm uma espiritualidade fraca. E para ter uma boa espiritualidade é preciso viver segundo o Espírito matando a ação da carne. Sempre que privamos a carne do seu desejo, a nossa espiritualidade aumenta. Quando vivemos segundo o Espírito, destruímos a obra da carne, recusando a exigência, o desejo e a ordem da carne. A espiritualidade segundo o anjo do Senhor é a privação da carne. Para se levantar quando a trombeta soar, é preciso ser espiritual, o que significa crucificar as obras da carne. Romanos 8:13, porque se você viver segundo a carne, você morrerá. Mas se pelo Espírito você matar as obras do corpo, você viverá. Um pecado que é um erro deixa de ser um erro quando se torna repetitivo. Quando Davi caiu em fornicação, em sua oração ele disse: Senhor, fui formado do pó. Mas depois desta oração, vimos que Davi não caiu novamente. Quando você cai em pecado, você perde sua virtude. Quando você cai e peca, você deve se perguntar por que caiu e então, na próxima vez que você tomar medidas, quando cair, você perderá sua dimensão espiritual. Você precisará praticar sua devoção novamente para recuperar sua posição e dimensão espiritual. É a estrita observância da devoção diária de oração, leitura da Bíblia e serviço que permite que você recupere sua posição. Deus o abençoe. Amém. Os 4 anjos da espiritualidade. A revelação do segundo anjo, Moses e Cu. Anteriormente falei sobre a função do primeiro anjo da espiritualidade, que aguça a função espiritual do crente. Ele trabalha nos corações e habilidades humanas. Ele aguça a arte de proferir discursos com maior sabedoria e intelecto. Este anjo aguça os 5 sentidos para que possam funcionar além do limite humano que costumam usar. Supõe-se que os filhos de Deus tenham visões e compreensão do reino espiritual e da perspectiva do céu. Eles deveriam elevar-se além da dimensão terrena até o reino celestial para perceber as coisas do céu, de modo que possam proferir sermões, ensinamentos e discursos com maior profundidade e visão espiritual precisa. A condição para entrar e operar nesta primeira função da espiritualidade é a sacralidade, que é a consagração ao se separar e negar a vida própria. O crescimento de um crente é medido ou verificado em proporção direta e correlação com o grau em que ele permanece e vive com Jesus no Espírito, como está escrito em Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E Gálatas 5:16 digo isto então, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. É também de acordo com a profundidade da perda e do sacrifício de sua vida pessoal, como diz Lucas 9:23-24. E ele disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Diariamente siga-me. 24 Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará.
A consagração de um crente é indicada pelo quanto seu coração está envolvido com Jesus, como diz Marcos 12:30, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todo o teu coração. Força, este é o primeiro mandamento. Consagração também significa viver o fora de seus interesses pessoais, como diz Lucas 14:26, se alguém vier a mim, e não odiar a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E Lucas 14:33 da mesma forma, qualquer dentre vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Tal vida consagrada manifestará resultados divinos através das atividades da fé, que tem o espírito de intercessão que brota da presença permanente de Jesus na sua vida consagrada, e é permeada pelo fruto do Espírito. Estas escrituras se manifestarão em sua vida consagrada. Mateus 5:2.46-48 Pois se você ama aqueles que te amam, que recompensa você terá? Nem mesmo os publicanos fazem o mesmo. 47 Se você saudar apenas os seus irmãos, o que você faz mais do que os outros? Nem mesmo os publicanos o fazem. 48 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Gálatas 5:22-24 Quando o anjo falou dessa maneira, essa foi uma informação nova para eu aprender que de alguma forma nós, humanos, somos superiores aos anjos que admiramos. Então o anjo começou a me explicar por que os homens são superiores aos anjos. Isto foi muito interessante. O anjo do Senhor disse, obviamente, vocês, humanos, pensam que nós, anjos, somos superiores a vocês, porque voamos e nos movemos em alta velocidade como motores voadores. Mas esse não é o caso. Como os anjos são seres espirituais criados sem corpos físicos, não temos o princípio de oferecer o corpo. Os anjos são espíritos sem corpo. Por isso não podemos prestar a Deus o culto do sacrifício do corpo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, fé, 23 Mansidão, temperança, contra tais não há lei. 24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Lembro-me de quando fui visitado pelo anjo pela primeira vez, eles me disseram, Moisés, andamos pela sua rua, entramos na sua casa, mas você não nos vê e sente nossa presença porque sua sensibilidade está baixa. Você está ocupado com os assuntos da vida terrestre. Você está cheio das preocupações desta vida e, portanto, perde sua sensibilidade espiritual. Amados, devemos lembrar que a nossa consagração, a nossa dedicação e a nossa santidade fazem com que o anjo da espiritualidade aguce e ative as nossas faculdades espirituais. A consagração e o desenvolvimento são suficientes para nos levar ao céu. O culto da oferenda de si mesmo no altar do sacrifício é suficiente para abrir o antigo portal do domínio celestial. Nossa morte no altar e a adoração e culto de alto sacrifício é o que o apóstolo Paulo chamou de adoração razoável. Romanos 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. Nossa vida deve ser uma adoração e um culto ao sacrifício do corpo para manter uma espiritualidade elevada. Irmão e irmã, quando o segundo anjo da espiritualidade começou a falar, ele disse, a ordem me foi dada pelo Senhor para revelar a vocês um segredo que vocês devem entender e que será bom para vocês. Amado, o anjo do Senhor me perguntou, Moisés, você sabe por que vocês, humanos, são superiores aos anjos? Quando o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, o Senhor criou os humanos à sua imagem, que é a divindade. Portanto, o homem é a humanidade mesclada com a divindade, que nós, anjos, não temos, e é isso que falta em nós. As faculdades de seus espíritos são ativadas quando vocês consagram e separam seus corpos. Observe que na criação dos anjos, as faculdades do nosso espírito foram ativadas automaticamente. Não tivemos que fazer sacrifícios para ativar essas habilidades divinas. Ao contrário dos filhos de Deus que consagram os seus corpos para iniciar estas faculdades, nunca fizemos nenhum sacrifício do corpo conforme exigido pelos humanos, pois o nosso segredo é simplesmente a santidade, mas os humanos têm dupla influência e duplo impacto. O primeiro é a carne, que é a oferta de consagração e o culto da oferta do corpo. Além disso, você tem santidade, que o leva à divindade.
É aqui que está a diferença entre anjos e humanos. Seu corpo é para sacrifício e oferenda e sua santidade é para a divindade. O anjo me disse, quero mostrar-lhe a evidência da minha afirmação. Na lei, que a Bíblia, o Deus Todo-Poderoso tomou carne e sangue para se tornar carne e prestar o culto do sacrifício do corpo. Ele se ofereceu no altar da cruz. Como resultado, ele foi soberanamente elevado como está escrito em 1 Timóteo 13:16 e, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebidos na glória. O anjo disse, o Deus Todo-Poderoso se encarnou e se tornou um sacrifício. Como resultado, ele foi soberanamente exaltado. Agora quero te fazer uma pergunta. O Todo-Poderoso não foi elevado antes deste sacrifício? Ele não foi sempre altamente elevado? Este é um mistério para a alta espiritualidade que começa com a carne. Se você consegue entender isso, para ser tentado a pecar, você precisará ter um corpo. Portanto, rogo-lhes que sejam felizes sempre que forem tentados, pois o princípio da carne se cumpre em provações, testes e tentações. O Todo-Poderoso está encarnado em carne humana quando Cristo veio em carne. Se ele não tivesse sido tentado na carne, ele não teria experimentado e cumprido esta lição espiritual. O Deus Todo-Poderoso, o Cristo, deveria passar pelo exercício da mortificação. Nunca estamos com fome. Mas o Todo-Poderoso precisava de um corpo para sentir fome. Este é o significado dos 40 dias e noites de jejum e oração no deserto para que o tentador venha tentá-lo. Esta foi a imposição proposital do sofrimento próprio. Deus se encarnou para impor sofrimento a si mesmo de propósito. O Todo-Poderoso encarnou quando disse que a grandeza é encontrada no sofrimento na carne. Você sabe por quê? É porque o sofrimento é a prova do sacrifício. O Todo-Poderoso precisava de um corpo por causa da soberania do seu nome. Assim, a glória do último templo será maior que a do primeiro. Ageu 2:9 E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O anjo me perguntou, o que você acha deste novo templo? Na antiga aliança o Todo-Poderoso habitava na tenda. Esta era uma glória inconsciente, pois o templo era composto de elementos materiais que não tinham consciência de serem habitados pela glória de Deus. Os utensílios do tabernáculo foram tomados pela glória, mas eram apenas objetos inanimados. Este foi o primeiro templo. No entanto, o segundo templo será mais glorioso, pois será um templo consciente e vivo. O primeiro templo foi feito de material, mas o segundo templo é o homem. Assim, este segundo templo é físico, nos corpos dos homens. 1 Coríntios 6:19 Que? Você não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em você, que você tem de Deus, e você não é seu. O profeta Isaías diz que era um homem sofredor e acostumado a sofrer. Isaías 53:3 Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele precisava estar acostumado ao sofrimento, como diz a Bíblia, bem-aventurado o homem que persevera na provação porque, depois de passar pela prova, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1:12. Então o anjo do Senhor me disse, Moisés, o primeiro anjo falou com você que lhe trabalha nos corações. Ele aprimorou a funcionalidade dos homens. Ele aguçou a habilidade e os órgãos dos sentidos dos homens quando os homens se separaram na consagração. Este é o primeiro passo para a espiritualidade. No entanto, eu trabalho no campo da tentação. Não tento ninguém, mas observo a reação dos filhos de Deus durante as tentações, testes e provações. Observo como o crente suporta a tentação, como resiste à tentação e como vence a tentação. O crente deve habituar-se ao sofrimento da tentação. Sempre que os filhos de Deus são tentados, é um sofrimento que eles deveriam suportar. É o sofrimento físico que eles têm que superar. O propósito deste segundo anjo da espiritualidade é nos observar, e ele fica aguardando uma reação durante as provas e provações. Ele observa cada vez que suportamos a tentação. Ele observa quando superamos a prova e quando não cedemos à tentação, pois quando o crente se acostuma a sofrer ao suportar as tentações, as provações e os testes, ele atinge um ponto culminante na espiritualidade. O anjo disse, é nesse momento que reserva uma coroa para ele. É depois de suportar a tentação que uma coroa está reservada para você. Uma coroa está reservada aos filhos de Deus que se acostumaram a sofrer e a suportar a tentação.
Uma coroa está disponível apenas para aqueles que suportam tentações. Agora quero falar com você sobre o mistério da coroa que vem depois de suportar o sofrimento e a tentação. Quando o Todo-Poderoso estava cheio do Espírito, ele foi para o deserto em busca do tentador. Ele foi ao deserto para encontrar o tentador. Ele enfrentou a tentação, pois isso supostamente lhe daria superioridade sobre o tentador. Jesus quis ser tentado deliberadamente para vencer a tentação e o sofrimento que isso envolve e assumir a superioridade sobre o tentador. Sempre que você for tentado, se suportar a tentação e o sofrimento, no final, você sairá superior ao tentador. Somente quando você suporta a prova, a tentação e o sofrimento é que você domina o inimigo. Você pode alegar dominar o diabo e os satanistas, mas essa dominação só terá poder quando você resistir e superar suas tentações e sofrimentos. Essa é a origem da superioridade. Antes da tentação no deserto, Jesus estava cheio do Espírito Santo Lucas 4:1, mas depois de vencer com sucesso o tentador, Jesus voltou no poder do Espírito Lucas 4:14. Lucas 4:1 E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:14 Jesus voltou no poder do Espírito para Galiléia, e espalhou-se a sua fama por toda a região ao redor. É por isso que dou a coroa da vida àquele que resistiu à tentação e suportou o sofrimento com fidelidade e sucesso. De agora em diante, não veja a tentação como algo ruim. Considere suas tentações e testes como os meios pelos quais o Todo-Poderoso deseja colocá-lo acima de seu inimigo, o governante deste mundo. O número de testes e provações em sua vida é o número de graus que você deve subir. Cada teste, provação e tentação é um degrau que você é chamado a subir. Estas são dimensões na caminhada do crente que chamamos de espiritualidade. Este é o culto ao sofrimento e à privação que vocês são chamados a praticar. Deus não força você a suportar provações e tentações e você tem a liberdade de ceder e sucumbir a elas. Porém, sempre que a carne está seduzindo ou provocando você a responder aos seus desejos, ela dá um alarme à sua espiritualidade. Quando os desejos da carne são despertados, o crente será testado e tentado subjugá-los e suprimi-los. Eles aumentarão em sua espiritualidade se conseguirem superar esses desejos. Aqueles que se rendem à carne diminuirão a sua espiritualidade. O despertar de desejos e anseios carnais ilícitos aumenta o alarme e ameaça a espiritualidade da pessoa. Aqueles que resistem firme e inflexivelmente a essas provações, testes e tentações no espírito de longanimidade e paciência estão oferecendo a Deus o culto da abnegação e da privação. Quando você se protege do que pode fazer em nome da privação, você está prestando um culto de auto-sacrifício ao Senhor. Sempre que a carne anseia por sua gratificação, este é o alarme e ameaça a sua espiritualidade. E quando você resiste à carne e aos seus desejos ilícitos, você inicia o culto da abnegação, do auto-sacrifício e da privação ao Senhor. Este é o segundo princípio da espiritualidade. É por isso que está escrito em João 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14 E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As pessoas viram a glória do Todo-Poderoso quando ele se encarnou com a intenção de sofrer e se acostumar com o sofrimento. A palavra de Deus diz que ele se acostumou com o sofrimento. Isaías 53:3 Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Quando o Todo-Poderoso se encarnou, ele cumpriu a lei da humanidade, a lei da carne, pois a espiritualidade começa no corpo pela crucificação da carne. O Deus Todo-Poderoso habituou-se ao sofrimento para vencer a tentação e dominar o tentador. Está escrito na lei que contemplamos a sua glória, pois ele se tornou carne e humano, mas o Todo-Poderoso que se manifestou em carne e humanidade depois de experimentar sofrimento e tentação foi elevado em glória, pois a glória está na humanidade e na carne. Quando você fica no seu corpo, você usa os elementos que fazem de você um sacerdote. Observe que você deve se oferecer. No novo sacerdócio, você é o sacrifício. Você é o seu sacrifício. Sua carne é o sacrifício. Quando você se oferece a Deus como uma oferta, esta oferta permite que a glória de Deus venha sobre você e o use. Aquele que abusa do seu corpo não tem oferenda. Aquele que santifica, purifica, imola, consagra seu corpo e depois oferece seu corpo santo a Deus como sacrifício vivo verá a glória de Deus descer e consumir sua oferta.
Pois Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29, que transforma seus ministros em chamas de fogo. Hebreus 1:7. O Verbo se fez carne, mas nós, anjos, não temos essa manifestação em carne. Não podemos nos manifestar na carne para nos acostumarmos ao sofrimento porque não temos carne. Nós invejamos você enquanto você nos inveja. É graças à oferta e à santificação da carne que você é ungido pelo Espírito Santo e assim se torna carismático. Não somos carismáticos. O carisma tem a ver com a carne. Como não somos carne, não somos carismáticos. O carisma é através da oferta do corpo. A unção do Espírito Santo e do carisma vem quando você é tentado na carne e não cede às exigências da carne e não resiste à carne. Nós, anjos, não estamos na carne e não podemos oferecer o corpo em alto sacrifício e resistência à tentação, portanto não podemos ter acesso à unção e ao carisma do Espírito Santo. Somos simplesmente santos. Qual é o seu conceito de espiritualidade? Quando o Senhor nos ordenou trabalhar em vocês em termos de espiritualidade, vocês pensaram que a espiritualidade é a atmosfera da presença de Deus. Mas a espiritualidade não é a atmosfera da presença de Deus, mas a espiritualidade é quando um homem entende que ele é a oferta e o sacrifício. Não é a imposição de mãos como você pensa. Quando você confia em pastores e profetas ungidos para impor as mãos sobre você para aumentar sua espiritualidade, você está anulando a missão dos anjos da espiritualidade cujo papel é aguçar as faculdades espirituais do seu homem interior durante seus momentos de consagração. A espiritualidade está na natureza santificada interiormente do homem que produz uma atmosfera da presença de Deus, e não o contrário. E esta atmosfera da presença de Deus pode ser sentida por quem tem vivido uma vida crucificada e santificada de consagração e resistência à tentação. Nem todos sentirão a atmosfera da presença de Deus nele. Somente aquele que pratica o culto da auto-oferta, da abnegação, do auto-sacrifício e da privação o fará. Esta foi a última palavra do anjo do Senhor. Irmãos, sempre que somos tentados é um teste que vai expor quem realmente somos e qual é o nosso nível espiritual. Ou nos opomos e resistimos à carne ou cedemos às exigências da carne. Sempre que formos tentados, o anjo da espiritualidade estará presente para assistir à prova a que somos submetidos. São aqueles que prestam ao Senhor o culto do sofrimento na sua carne que podem resistir e resistir às exigências da carne. Irmão, seu corpo é oferta e sacrifício disponível e à sua disposição, que você deve oferecer como sacrifício e oferta ao Senhor. Já que você precisa de sua oferta e sacrifício para ser santo, você precisará de um culto diário de abnegação e sofrimento. Quando você contamina o corpo, ele se torna uma oferta impura e um sacrifício impuro. No entanto, o corpo é o único sacrifício que pode exaltá-lo em alta espiritualidade. O Senhor tomou carne e sangue para impor sofrimento ao seu corpo. Depois ele se acostumou a sofrer pelas diversas tentações a que foi submetido. O profeta Isaías disse que o Senhor era um homem sofredor que se acostumou a sofrer. Devemos nos acostumar com o sofrimento que são diversas tentações e provações que acontecem em nosso corpo para mortificá-lo. Este é o preço que precisamos pagar porque quando suportamos e resistimos a estes testes, herdaremos a coroa da glória. Romanos 5:3-5 Também nos alegramos com nossos sofrimentos porque sabemos que o sofrimento produz perseverança, perseverança, caráter e caráter. Esperança e esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, quem Ele nos deu. Nosso corpo é uma oferenda e sacrifício. Temos o caso do Deus Todo-Poderoso que sabia da importância do corpo que é oferta. Ele assumiu carne e sangue com a intenção de sofrimento e sacrifício, e sofreu na carne para confirmar sua exaltação. E sendo encontrado na aparência de homem, ele se humilhou e se tornou obediente até a morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:6-11. A tentação é uma coisa boa. É um teste que nos catapulta para a glorificação. O Senhor deu um exemplo ao morrer na cruz para demonstrar que ele merece sua coroa depois de participar da carne e do sofrimento. Somos um reino de sacerdotes e a nossa oferta central e holocausto é o nosso corpo e a nossa oferta diária é o culto da oferta do corpo. O apóstolo Paulo disse, esta é a sua adoração verdadeira e adequada. Por isso, exorto-vos, irmãos e irmãs, tendo em vista a misericórdia de Deus, a oferecerem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1.
Quando o Senhor concordou em sofrer no Monte da Transfiguração, ele brilhou com grande luz. Quando Moisés e Elias vieram, trouxeram a ele a mensagem do sofrimento e da morte do Cordeiro na cruz pela humanidade. E quando ele aceitou ser o sacrifício, ele brilhou, pois a glória vem como resultado do sacrifício. O corpo significa que o homem é superior aos anjos, pois pode prestar a Deus o culto e o culto da oferta de si mesmo para obter glória. Os filhos de Deus deveriam viver no altar do sacrifício, morrendo todos os dias. Este é o culto de adoração razoável oferecido ao Senhor. Como disse São Paulo, eu morro diariamente. 1 Coríntios 15:31. Os anjos não têm carne para oferecer como sacrifício a fim de obterem tal elevação e exaltação. Eles são simplesmente santos. O Todo-Poderoso adquiriu o corpo para morrer no altar e foi altamente elevado. O temor do Senhor nos dá santidade e oferta de si mesmo nos dá glória. Deus o abençoe. Amém. O terceiro anjo da espiritualidade, Moses e Cu, tem uma alegria grande e indescritível, pois estamos descobrindo os benefícios da alta espiritualidade. Anteriormente, nesta visão apocalíptica, o anjo do Senhor deixou claro para mim que uma proporção dos meus membros havia perdido o arrebatamento por causa da baixa espiritualidade. Dada essa doutrina e o ensino profético com que os alimentei, fiquei consternado, e essas pessoas não conseguiam acreditar que perderam o arrebatamento e foram deixadas para trás. Eles estavam dizendo: isso não está acontecendo conosco. Por favor, Senhor, deixe que isso seja apenas um sonho. Eles não podiam aceitar que foram deixados para trás. E quando acordei desta visão do fim dos tempos, glorifiquei ao Senhor, porque isto era apenas uma visão. No entanto, é graças a esta visão que recebemos esta mensagem sobre a espiritualidade, e é graças a este ensinamento angélico sobre a espiritualidade que já estamos nos preparando para o retorno do Senhor Jesus. Como todos os segredos sobre a preparação da igreja para o arrebatamento está sendo revelado para nós. Irmão no Senhor, esta questão do arrebatamento é importante. Portanto, deixe-me revisar o ponto anterior que abordamos sobre a revelação do primeiro e do segundo anjos da espiritualidade. Basicamente, o primeiro anjo da espiritualidade espera que os filhos de Deus se sacrifiquem, consagrando-se, dedicando-se e separando-se. Desta forma, os filhos de Deus desenvolverão os seus sentidos e funções espirituais. O segundo anjo da espiritualidade espera que os filhos de Deus desenvolvam a força que lhes permitirá suportar a tentação, para que se tornem superiores ao tentador. A tentação é sofrimento e o corpo deve suportar provações, tribulações, testes e tentações. Atos 14:22. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a continuar na fé, e dizendo: é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Agora falarei sobre a mensagem do terceiro anjo da espiritualidade. Eu sei que o mundo está impaciente. Também estou impaciente para entregar a revelação. Quando o terceiro anjo começou a falar, lembro-me de muitas coisas. Os anjos da espiritualidade estão esperando que os filhos de Deus desenvolvam suas faculdades espirituais e tudo se resume à disponibilidade. Começarei agora a mensagem do anjo do Senhor. Quero fazer uma leitura crua e literal de tudo que o anjo disse, e então desenvolveremos essa realidade que nos diz de forma panorâmica como nos prepararmos para o arrebatamento. Quando o terceiro anjo começou a falar, ele começou com uma observação exclamativa. Ele disse: filhos e filhas dos homens, este é um grande dia para finalmente termos a oportunidade de nos expressar depois de tantos milênios. Irmão, eu me perguntei como o anjo poderia dizer que é um grande dia para eles se expressarem depois de tantos milênios de anos. Isso significa que já faz milênios que esses anjos não falam. E por que isso acontece? Voltaremos a isso. O anjo do Senhor disse: esperamos tanto por este momento em que nossa tarefa deveria começar. Quando o anjo falou assim, me perguntei: que trabalho é esse? E esse trabalho ainda não começou durante todos esses séculos. O anjo do Senhor disse: nós, anjos, somos servos criados para o serviço. Contudo, os objetos do nosso serviço, os humanos, não nos permitem operar e servir. A palavra do anjo foi tão forte que todo o meu ser físico começou a tremer. O anjo disse que eles foram feitos para servir a Deus, mas os filhos de Deus, que são os objetos de seu serviço, não permitem que operem. Compreendi que o serviço dos anjos ao Senhor está estreitamente ligado aos filhos de Deus. Eles trabalham conosco e em nós. Esta é a operação deles e esta é uma questão de operação. O anjo do Senhor disse: espiritualidade é quando os filhos de Deus aumentam de dimensão. As pessoas falam sobre dimensões, mas de que tipo de dimensão o anjo estava falando?
No mundo, essas outras dimensões são filosofias, metafísicas e espiritismos sobrenaturais que falam sobre reinos e portais. Contudo, o anjo do Senhor disse: os filhos de Deus ascendem à dimensão espiritual quando as suas faculdades passam do uso humano e comum para o uso espiritual, com o propósito de edificação da igreja. Quando sua faculdade não é mais para uso comum e humano, ela não é mais sua, ela passa a ser de uso espiritual. É quando a faculdade humana se torna o instrumento espiritual que serve para a edificação da igreja, e é aí que começa a sua espiritualidade e você está em uma nova dimensão. É neste ponto que as funções naturais dos homens tornam-se sobrenaturais, além da natureza comum. A função natural humana é imorta pela mortificação. A natureza humana também morre através do carisma. Irmão, lembro-me de como o primeiro anjo definiu a palavra carisma. Segundo o anjo do Senhor, carisma é quando os filhos de Deus são tentados, quando têm desejos e quando têm necessidades, mas conseguem se conter. É quando os filhos de Deus se restringem. Carisma é quando o povo de Deus é capaz de se abster das coisas que costumava fazer. O anjo do Senhor disse que carisma é um estilo de vida de abstinência, contenção e separação. É a prática de evitar entregar-se a algo a que estamos apegados, normalmente álcool, gula, jogos de azar, fumo ou sexo. Carisma é abnegação. Os filhos de Deus ainda têm instintos e inclinações mais básicos e são indulgentes, mas é quando eles se abstêm e negam a si mesmos de ceder às exigências da carne que eles se tornam carismáticos. Você é carismático quando supera as exigências e impulsos da carne, como resultado da consagração, da santificação e da devoção. A abstinência era a definição de carisma do anjo. O terceiro anjo disse: mortificação significa oferecer-se em sacrifício, e a mortificação mata a natureza humana inferior e adâmica. Da mesma forma, o carisma também mata a natureza, e é aí que começa a espiritualidade. Como resultado, as funções e faculdades dos filhos de Deus beneficiam-se deste estilo de vida. Muitos dos filhos de Deus costumavam entregar-se a vícios como fumar, beber e fazer sexo. Eles tiveram vícios em suas antigas vidas antes. Contudo, quando você vem a Cristo, a privação e a abnegação devem prevalecer, e nós nos privamos do desejo e da inclinação da carne. Isso significa simplesmente que sofremos no corpo. Como consequência, as nossas funções e faculdades atingem uma nova dimensão. Isso acontece quando o nosso corpo sofre com auto-sacrifício, abnegação e abstinência. Irmão, é nobre sofrer na carne para que nossas funções alcancem a nova dimensão. É bom que as nossas faculdades humanas progridam do uso comum para o uso espiritual. Temos que escolher entre gratificar os nossos desejos e permanecer comuns e mundanos, ou crucificar os nossos desejos para que as nossas funções possam alcançar uma nova dimensão de espiritualidade. Ou fazemos com que o corpo sofra através da abstinência e da consagração para alcançar a nova dimensão da espiritualidade e nos tornarmos sagrados, ou nos entregamos ao vício e ao desejo da carne e permanecemos carnais e comuns. O Senhor quer que as nossas funções se tornem espirituais para a edificação da igreja. O Senhor quer que alcancemos uma nova dimensão através da mortificação da carne e da abstinência, para que Ele possa usar as nossas funções. As funções dos filhos de Deus devem deixar o uso comum para o uso espiritual para a edificação da igreja. O homem espiritual é o homem que edifica os filhos de Deus, e para poder edificar os filhos de Deus é preciso alcançar a nova dimensão aguçando a sua função através da mortificação da carne e do sofrimento. Os filhos de Deus alcançam o carisma através da abstinência, mortificação, abnegação e autocontrole, matando a natureza humana e adâmica e deixando os sentidos espirituais assumirem o controle. O anjo do Senhor disse: quando suas funções e faculdades se desenvolverem além do uso humano e natural e se tornarem espirituais, você estará capacitado a ver a realidade espiritual oculta por trás da ordem natural. Você pode descobrir o verdadeiro estado espiritual de si mesmo. Você é capaz de se olhar através dos olhos do Espírito. Através da visão espiritual, você descobre o que não conseguia ver com os olhos naturais. Você tem que olhar para o natural através dos olhos espirituais. O anjo do Senhor disse: quando você atingir esse estágio em que tiver mudado o uso de sua função de uso comum para uso espiritual para edificação, seu projetista começará a usá-lo e então você se tornará um instrumento. Dessa forma, você não será mais considerado humano, mas um instrumento de Deus. Então o Senhor começará a usá-lo para que você possa cumprir a razão para a qual foi projetado.
Quando você atingir o nível em que Deus começa a usá-lo para cumprir a razão pela qual você foi criado, você definitivamente alcançou uma espiritualidade elevada, pois cada ser humano com suas faculdades é projetado para um propósito. Hoje Deus não está usando seus filhos porque lhes faltava espiritualidade e suas funções ainda são naturais. Eles não conseguiram passar pelo carisma e pela mortificação e ainda são naturais e carnais. Suas faculdades são entregues ao uso de coisas mundanas, banais, carnais, sensuais e mundanas. Eles são egocêntricos, egoístas e egoístas. O anjo do Senhor me disse: a alta espiritualidade é tão elevada porque você atingiu um estágio de consagração e abstinência onde você se torna o porta-voz de Deus, e Deus fala através de você. E é aqui que os dons e ministérios espirituais são ativados, pois a sua natureza humana inferior está morta e as suas funções são ativadas e espiritualizadas para operar numa nova dimensão. Compreendi que é necessária uma elevada espiritualidade para poder servir os irmãos com ministérios e dons divinos e espirituais. Irmão e irmãs, quando você mortifica a sua natureza humana e adâmica e quando pratica a abstinência, você ascende na dimensão espiritual e nova adâmica, natureza de Cristo, e Deus começará a usá-lo em ministérios e dons. Graças a esta visitação angélica, entendi por que hoje não temos muitos ministérios e dons do Espírito que sejam autênticos. É porque os chamados detentores de ministérios e dons não estão conseguindo compreender que temos que sair do natural e do comum, e temos que nos tornar carismáticos, espiritualizados e divinizados em nossas funções, faculdades e sentidos. Você não pode afirmar que está no ministério enquanto se entrega aos desejos da carne e ao vício. Isso significa que a espiritualidade não existe, pois a espiritualidade elevada é resultado da mortificação e da abstinência. Isto explica por que o nível espiritual é baixo em muitos dos ministérios de ensino e dons atuais. Não alcançamos a espiritualidade elevada a menos que tenhamos crucificado a carne através da mortificação, e devemos privar o corpo através da abstinência. O anjo do Senhor disse: quando o Todo-Poderoso começa a usar suas funções espirituais, sua humanidade se torna um instrumento nas mãos de Deus. Como resultado, você se torna um dispensador das graças e dos mistérios de Deus. Efésios 3:2. Se já ouvistes falar da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vós, irmão, existe um estilo de vida que ativa a alta espiritualidade, dons espirituais e ministérios. É graças a esse estilo de vida de consagração que nos tornamos instrumentos de Deus. Os dons e os ministérios não são elementos externos, eles são internos. Eles são liberados através de um estilo de vida de consagração, dedicação e separação. Precisamos de uma vida de mortificação e abstinência. O anjo do Senhor disse: quem não passou por esse processo ainda tem um corpo bruto e cru, e quando os filhos de Deus são brutos, os anjos da espiritualidade que são servos de Deus não conseguiriam operar neles. É imperativo que os filhos de Deus sejam esmagados e crucificados na carne para que se tornem sensíveis ao mundo espiritual. Os anjos disseram que devemos nos tornar sagrados através da devoção, consagração e dedicação, para permitir que o Senhor mate a nossa humanidade e a nossa natureza corrupta. O anjo do Senhor deixou claro que quando chegamos a Cristo pela primeira vez, ainda éramos rudes e crus. Assim nossos corpos devem ser mortificados e crucificados, caso contrário não progrediremos espiritualmente e não poderemos subir ao arrebatamento ao som da trombeta. Este processo de crucificação da carne é doloroso. Quero dizer que devemos suportar o sofrimento no corpo para que este nosso corpo cru e bruto seja morto. O Senhor não usará aqueles que são rudes e cruéis, apenas aqueles que estão esmagados pela dor da mortificação e da abstinência. Quando somos rudes e brutos, nossas funções espirituais ficam obsoletas e adormecidas, e não podemos ser instrumentos de Deus. Somos seres humanos e a humanidade deve morrer em nós para que nossas funções possam ser utilizadas pelo Senhor. Dessa forma, nos tornamos instrumentos, pois crucificamos a natureza humana e adâmica com todos os seus desejos, anseios e inclinações terrenos, mundanos, carnais e sensuais, e ativamos, carismatizamos, espiritualizamos e divinizamos as funções humanas para operar no mundo espiritual, dimensão profética e divina. Pensemos na palavra do anjo do Senhor, pois ele disse que eles esperaram milênios para falar sobre essas coisas. Quando olhamos para a antiga aliança, vemos o sumo sacerdote oferecendo animais ao Senhor em vez de se oferecerem. Gerações inteiras, ao longo de muitos séculos, foram entregues à prática e à mentalidade de oferecer animais em vez de se oferecerem como sacrifícios vivos. Esta é a razão da mudança nos sacrifícios do Novo Testamento. Assim,
O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, 1-2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas eram rudes e cruas, eles não se ofereciam em sacrifício, mas ofereciam animais, e demorou para que as pessoas entendessem que nós somos a oferta e somos o sacrifício que Deus quer. Devemos levar a cruz ao altar e morrer no altar. A Bíblia diz em Isaías 53, 1-12. Quem acreditou em nosso relatório? E a quem é revelado o braço do Senhor? 2: Porque crescerá diante dele como uma planta tenra, e como uma raiz que sai de uma terra seca, não tem forma nem formosura, e quando o virmos, não há beleza que devamos desejá-lo. 3: Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e escondemos dele, por assim dizer, o nosso rosto. Ele foi desprezado e não o estimamos. 4: Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas dores, contudo nós o reputávamos aflito, ferido por Deus e afligido. 5: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6: Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, fizemos com que cada um seguisse o seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha fica muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abre a boca. 8: Ele foi tirado da prisão e do julgamento, e quem contará a sua geração? Porque foi eliminado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ferido. 9: Ele fez a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque não cometeu violência nem houve engano na sua boca. 10: Contudo, aprove ao Senhor machucá-lo, ele o fez sofrer. Quando fizeres a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11: Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento o meu servo justo justificará muitos, porque ele levará sobre si as suas iniquidades. 12: Portanto lhe repartirei a parte com os grandes, e ele repartirá o despojo com os fortes, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e ele levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Deus o abençoe. Amém. O quarto anjo da espiritualidade por Moses Luziku. Amados no Senhor, já compartilhamos a revelação dos 3 primeiros anjos da espiritualidade. E hoje veremos a mensagem referente ao quarto anjo da espiritualidade. Existe um processo com as coisas de Deus. O céu está esperando que façamos algo para que o céu possa reagir como consequência direta do que fazemos para desencadear alguns fatores. Primeiro, temos o primeiro anjo que disse que quando alguém se torna sagrado, as coisas acontecem. Nosso dever é nos tornar sagrados e nos diferenciar. Esta é a mensagem da consagração, que é também a oferta de nós mesmos. Quando nos consagramos no Senhor, algo é acionado automaticamente. Quero dizer que nossas funções espirituais são acionadas. Nossa função natural sai do comum para uso espiritual. E Deus começa a usar a função que desenvolvemos para edificação. O segundo anjo revelou que interveio apenas no campo das tentações. O segundo anjo da espiritualidade espera que superemos a tentação e então intervém. Somos o nosso próprio bloqueio em termos de experiências espirituais. Porém, uma vez que você resiste à tentação e vence as provações, o anjo da espiritualidade vem e nos dá poder para sermos superiores aos tentadores. Sempre que você vence tentações e provações, você vence o tentador e uma coroa está sendo preparada para você. Este anjo da espiritualidade que vem quando resistimos às provações e tribulações é o anjo que intervém no domínio da grandeza e da glória. Ou seja, ele nos dá superioridade. Assim como Moisés teve um anjo diante dele, este anjo da espiritualidade também se torna um anjo que caminha diante de nós. E cada vez que o tentador vem, ele se torna a sua força para lhe dar superioridade sobre o tentador. O terceiro anjo da espiritualidade intervém na área do serviço. Ele trabalha para que possamos servir a Deus no domínio onde somos chamados e garante que cumpramos a missão para a qual nascemos. Sempre que nos dedicamos, ele ativa em nós o ministério e é o anjo do serviço e do ministério para o qual somos chamados. Observe que a consagração,
A devoção e a abstinência acionam o ministério em nós. A consagração desencadeia faculdades sobrenaturais e a pessoa se torna um instrumento na mão de Deus. Vamos falar sobre o quarto anjo. Quero repetir literalmente as palavras do anjo de Deus, mas estarei comentando. Irmão, quando você está em contato com esses seres celestiais, é como se houvesse um campo magnético que o faz seguir o pensamento deles. Quando dizem uma frase, é como se você saísse da compreensão humana e comum. Você entende o que eles vão dizer facilmente. Por isso comento, pois ao encontrar esses anjos me encontrei no campo de atuação deles. Quando Deus desceu a sarça ardente, ele disse a Moisés: tire as sandálias, pois o solo em que você se encontra é solo santo. Êxodo 3:5. Quando Deus desce em algum lugar, o ambiente circundante muda. Quando criaturas celestiais descem para algum lugar automaticamente, você fica sob uma influência dominado, e começará a funcionar sob essa influência. Quando o quarto anjo falou para concluir a revelação, o anjo me disse: Moisés, há uma diferença entre o templo antigo e o templo novo. O antigo templo era um edifício e uma tenda. Ele me disse: na nova dispensação, os templos de Deus não são mais materiais. Os templos e a habitação de Deus são humanos. Eis que esta é a glória maior. O anjo fez uma diferença imediata entre o templo antigo e o novo templo. O antigo templo era material, mas os novos templos são humanos que são usados como habitação de Deus. Neste caso a glória está mais nos humanos do que no material. Na antiga aliança o Todo-Poderoso foi encontrado na tenda do encontro, mas na nova aliança o Todo-Poderoso é encontrado dentro dos seres humanos. O primeiro templo não tinha olhos e não podia ver e falar, mas o segundo templo tem olhos para ver e pode falar. O anjo disse: nós, anjos mensageiros de Deus, estivemos uma vez na tenda do encontro, e fomos esculpidos e apresentados como querubins ajoelhados sobre o assento da propiciação ou propiciatório na forma de modelos. Vocês sabem por que nossos companheiros foram representados ajoelhados no assento da propiciação, que é a tampa da Arca da Aliança, onde foi colocado o código da lei. Os querubins estavam em cima da tampa da Arca da Aliança que estava coberta e a lei de Deus estava encerrada dentro da Arca da Aliança. Estávamos ajoelhados sobre a tampa da Arca da Aliança para indicar que o mistério de Deus ainda estava codificado e selado. A lei de Deus estava dentro da Arca da Aliança, que estava coberta pelo assento da propiciação, pois o mistério estava selado e codificado. Os querubins, que são os reveladores e mensageiros do mistério de Deus, estavam ajoelhados em cima da tampa da arca chamada propiciatório. Em algum momento foi necessário abrir a Arca da Aliança que estava fechada porque a lei estava dentro. Esta é a interpretação dos querubins que estavam no propiciatório em forma de modelos. O quarto anjo explicou e disse: é por isso que a Arca da Aliança tem a forma de um modelo. Os querubins que estão na tampa da arca em forma de modelo são mensageiros que indicam que as coisas foram codificadas para a antiga aliança. Estes querubins são os guardiões da aliança, pois a Arca da Aliança foi selada e fechada. Estes anjos ainda não estavam operacionais. Eram apenas estátuas e representações de mistérios ocultos a serem revelados. A palavra de Deus foi codificada naquela época. O quarto anjo está mostrando em sua dispensação porque a antiga aliança não descobriu as realidades da palavra de Deus, porque a Arca da Aliança ainda estava selada e fechada. E aqueles anjos guardiões retratados ajoelhados sobre a tampa da arca não puderam entregar e transmitir o mistério que estava codificado e oculto. Naquela época a lei estava dentro da arca que ainda estava coberta e fechada. Isso explica porque os anjos mensageiros tinham a forma de estátuas. Isto é muito importante. O anjo me contou por que essas coisas estavam ali. Fomos esculpidos pelos artistas porque Deus ordenou que tudo no tabernáculo fosse esculpido de forma inteligente e profissional. O povo de Israel tomou a tábua da lei. Colocaram-no na Arca da Aliança e fecharam a tábua da lei que colocaram na Arca da Aliança. Isso significa que eles não estavam lendo. Na verdade estavam nas práticas, nos rituais e nas tradições. Porém, em um horário determinado, Deus decidiu abrir a Arca da Aliança para recuperar o código da lei para que o mistério fosse revelado. Quando o Todo-Poderoso recuperar a lei da Arca da Aliança, a Bíblia diz: porei a minha lei nas suas mentes e a inscreverei nos seus corações, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já não ensinará a cada homem ao seu próximo ou ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei as suas iniquidades e me lembrarei dos seus não peca mais. Jeremias 31, 33-34. Deve haver grande glória no novo templo para a glória de Deus seguir sempre a lei. A lei está em nosso espírito,
mas o carinho e o amor estão em nosso coração. Há uma glória maior para os humanos no novo templo. Enquanto a palavra da revelação não for pregada nas igrejas, não haverá nenhuma ação angélica e estes anjos permanecerão em forma de escultura. Uma irmã da Etiópia me enviou uma mensagem. Ela disse: como você explica que o terceiro anjo pode se dar ao luxo de dizer que já faz milênios que eles não se falam? Para falar a verdade, a palavra estava selada. Não houve auge do Apocalipse. Naquele tempo, o Senhor disse: Daniel, cale estas palavras e sele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento aumentará. Daniel 12:4. E então, quando a Bíblia foi selada, o conhecimento da palavra de Deus permaneceu emblemático. Quando digo emblemático, falamos de emblemas como na tenda do encontro onde havia representações e imagens. A revelação ainda não foi concedida a esses povos. E o quarto anjo explica por quê. Ele diz: fomos esculpidos por artistas para dizer que nós, anjos, somos agentes da arte. Os querubins foram esculpidos para dizer que são agentes do campo da arte. A arte que nós, querubins, damos aos seres humanos é a autenticidade de suas funções espirituais, que devem operar além do uso habitual e ordinário. Quando um homem vem a Jesus, suas funções naturais tornam-se espiritualmente ativadas além do uso comum. Enquanto a palavra de Deus estiver selada, as coisas de Deus permaneceram emblemáticas, porque a Arca da Aliança estava fechada e selada na mensagem às igrejas e as coisas ainda estavam veladas porque o Todo-Poderoso desceu a um templo que não podia ver e falar porque o templo era material. Era apenas um objeto que não podia falar. É por isso que às vezes na dispensação a palavra de Deus era rara naquela época. O anjo insistiu que a interpretação dos dois querubins no assento da propiciação que é a tampa da Arca da Aliança significa que a palavra estava selada, ou seja, a palavra de Deus estava codificada naquela época no Antigo Testamento. O quarto anjo está mostrando em sua dispensação, porque na Antiga Aliança não descobrimos as realidades da palavra de Deus, porque a Arca da Aliança ainda estava selada e fechada. E aqueles anjos guardiões da aliança que estavam retratados no propiciatório não puderam entregar a mensagem, porque o código da lei estava na arca que estava fechada. É por isso que os querubins tinham a forma de estatutos. Isto é muito importante. O anjo disse: fomos esculpidos pelos artistas. É porque Deus deu a ordem de que não haverá revelação de Deus que permaneça selada. Na antiga aliança, a glória de Deus estava nas coisas materiais e nós, anjos, não podemos trabalhar. Sempre que o ser humano não conseguisse alcançar a revelação da palavra de Deus, o anjo não agiria porque a palavra permaneceu no material. E quando os humanos estão disponíveis para serem os novos templos para receber a revelação da palavra, automaticamente as coisas são acionadas e os anjos começam a trabalhar. Salmo 103:20 Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, excelsos em poder, que cumpris os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Enquanto o quarto anjo falava, para minha surpresa, o próprio Senhor Jesus apareceu. Ele era extremamente lindo. Já o conheci porque o vi muitas vezes. E deixe-me dizer pela primeira vez que quando oro, tenho em mente a representação de Deus que oro porque o conheço. Não rezo com a mente vazia. Em oração, falo com alguém que conheço. Fiquei surpreso quando o Senhor apareceu porque o encontro era com os quatro anjos da espiritualidade. Jesus apareceu quando os anjos disseram: precisamos de templos que sejam humanos para funcionar e ativar a sua função. Porque o homem é o novo templo. Quando o homem toma consciência da presença da palavra de Deus, que está nele, começam as nossas ações. Eu entendi uma coisa e direi aos nossos internautas e telespectadores: muitas pessoas me perguntam sobre ver os anjos de Deus. Passei a entender porque o Senhor deixa essas criaturas celestiais para se revelarem a mim, porque sou um dos profetas do fim dos tempos, que passou a valorizar a palavra de Deus lutando contra as falsas doutrinas, através da dispensação da sã doutrina. Vim valorizar a palavra de Deus e venho abrir a Arca da Aliança. É por isso que sou chamado de Moisés. Quando a Arca da Aliança foi aberta, tirei as duas tábuas da lei e não tenho outro objetivo senão expor a palavra de Deus ao povo. Quando exponho a palavra de Deus, faço um esforço para dar o verdadeiro significado da profecia bíblica. Eu sou um profeta do fim dos tempos. A Bíblia não é um livro lendário. A Bíblia é um livro profético. Devemos dar ao povo o significado profético. Então, quando Jesus apareceu, ele falou. Antes de chegar lá, a pergunta é: por que estou vendo anjos? É porque o propiciatório estava fechado, mas estamos abrindo a Arca da Aliança que estava fechada.
Estamos expondo as tábuas da lei ao povo, não a lei literal, mas a revelação. Portanto, são ativados os querubins que foram esculpidos em forma de modelos. Eles começam a nos revelar mistério quando lemos o livro da lei. Então o próprio Senhor disse: diga ao meu povo agora que lhe dei a oportunidade, por meio de meus 4 servos, de receber conhecimento. Diga à minha igreja que aquele que vive para a eternidade abriu um mistério. E eu tomo vocês como testemunhas. O Senhor disse: lembre-se de uma coisa, meu povo, este é o ponto alto desta dispensação. Cada vez que vocês se reúnem para mim, o número de horas que passam em minha presença é uma oportunidade de expor seus corpos a uma solenidade. A oração é uma disponibilidade que vos expõe a uma solenidade. Isso quer dizer que os momentos que você passa em oração são uma oportunidade para a oração fazer você entrar na sacralidade. O Senhor diz: na minha presença, é uma oportunidade de se colocar à disposição. Quando você disponibiliza seu corpo por uma hora, você fica conectado por uma hora e ligado à sacralidade por uma hora. Você se torna como um dispositivo eletrônico conectado a uma fonte, pois é preciso uma carga para descarregar. Você recebe uma descarga elétrica da carga principal para poder servir. Uma descarga elétrica é como um trovão, uma descarga elétrica e trovejante. E os cientistas dizem que numa descarga elétrica existem bilhões de tensões elétricas. O Senhor disse: quando vocês vêm à minha presença, vocês entram na santidade e expõem os seus corpos a uma solenidade. É uma conexão. Orar incessantemente significa permanecer conectado incessantemente. Orar sem cessar conecta constantemente. O Senhor me disse: você vai dizer ao meu povo que o tempo que você passa na minha presença é importante. Diga ao meu povo, principalmente aqueles que dizem que o culto está se arrastando, o moderador e o pregador estão se arrastando. Diga ao meu povo, quanto mais arrastam o culto, mais você entra na fase da mortificação. Quando você se sente cansado na oração, você entrou e chegou à fase de mortificação. O Senhor disse: quando você reza, a mortificação começa quando você se sente cansado e exausto, e é aí que começa o carisma. O carisma não é para quem gosta de coisas fáceis. Não é para quem não gosta do custo. A exaustão e o cansaço são o que desencadeiam o carisma. A mortificação e o carisma começam quando alguém está na presença de Deus até a exaustão. Pois a presença de Deus é a solenidade. Na presença de Deus há um impacto. E quando terminamos a oração, o carisma nos acompanha, pois quando estamos na presença de Deus, estamos recarregados. E quando chega a tentação, fazemos um descarregamento. A energia que recebi em oração na presença de Deus é descarregada e destrói a tentação. Quem dedica tempo à oração recebe todos os bens possíveis para se tornar carismático e resistir às provações e tentações. O Senhor disse: é por isso que quando vim em carne, foi para me machucar. Vim em carne e osso para ter sentimentos, para orar a noite toda e me cansar. Eu vim para ser crucificado e sentir a dor. Tomei carne para aprender a chorar, para suar, para que o homem das dores se acostume com a dor. Isaías 53, 3-5. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e escondemos dele, por assim dizer, o nosso rosto. Ele foi desprezado e nós não o estimamos. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas dores, contudo nós o reputávamos aflito, ferido por Deus e afligido. 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor disse, concluindo: tomei a carne para poder sofrer sangramento e febre para poder me concentrar na carne. Olha, você nunca entendeu isso antes e hoje você vai entender. No Getsemane, o que saiu do meu rosto foi suor de sangue. Lucas 22:44. E em sua angústia, ele orou com mais fervor, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. Hebreus 5:7. Durante os dias da vida terrena de Jesus, ele ofereceu orações e petições com altos gritos e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa de sua reverência. Ele disse: o rosto simboliza a visão. O sangue simboliza a aliança e o sofrimento. Getsemane é um ensinamento que nos diz para ter uma visão do sangue, a visão do sofrimento. Quando você sofre para temer a Deus, você está fazendo uma aliança comigo. Eu fiz você entrar em uma aliança de sofrimento. Deus o abençoe. Amém. Esses são os anjos de Deus na terra, trabalhando para o reino, construindo
prédios, de tijolos que receberão vidas eternas, vidas que irão glorificar o nome do Senhor. E como está escrito na palavra de Deus, que tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a vontade de Deus é essa, que nós venhamos pregar o Evangelho, salvar as almas, tirando-as da mão do maligno e construindo um local para que eles encontrem paz e adorem ao Senhor, como diz a palavra dele. Bem verdade é que não só no templo se adora ao Senhor, mas em todo lugar, não no monte, nem só em Jerusalém, e nem no templo, mas aonde tiver um que invoque o Senhor, ele atende, a saber, aqueles que invocam de todo o coração. Mas nós precisamos de um lugar de meditação para nos reunirmos. Mas a verdadeira igreja não é de pedra, não é de madeira, não é de barro, não é de ouro e nem é de prata. É de homens e mulheres que dedicam as suas vidas, entregando-as incondicionalmente ao Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor fala: eu, porém, vos digo que aquele que der um copo de água, nem que saiba um copo de água, aqueles pequeninos, de maneira nenhuma perderá o vosso galardão. A obra do Senhor é voluntária, é sobre aqueles que verdadeiramente se entregam voluntariamente para fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, aqui estamos construindo essa casa de oração. Deus nos deu essa oportunidade. Já ganhamos muitas vidas neste lugar. Ó, vidas ali, ó. E essas vidas precisam de um lugar para adorar a Deus aqui nesse deserto, ó, onde tem mais de 17 centros de macumba. E nós somos uma igreja em que tem pregado o verdadeiro evangelho. Já fizeram uma macumba bem aqui em cima, ó. Aqui dentro fizeram a macumba aqui. Ainda tem bosta de animal aqui com coruja morta. Mas Deus deu vitória em nome de Jesus. Nosso Deus é fiel e Ele vai continuar nos dando vitória. Eu sou o pastor Edivaldo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.